Meu Deus, no caminho que se deve andar. Oh, maravilha de Deus. Nesta manhã, meu Pai, os céus estão abertos para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso pedido de socorro, Pai. E de maneira nenhuma, Pai, o Senhor vai deixar nós neste lugar sem resposta nesta manhã. Mas após a Tua palavra cair sobre este lugar, meu Deus, aleluia, ela possa, Papai, aleluia, cair aqui, Pai, escorrer sobre o coração dos Teus filhos, daqueles que nos ouvem, aquele que neste momento está deitado, Papai, aí na cama dele, pensando, aleluia, o que vai fazer amanhã ou depois da manhã, meu Pai, ou até mesmo hoje, Pai. Mas neste momento Ele vai emprestar os seus ouvidos para Ti, Pai, para ouvir a Tua palavra. Nós sabemos que não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas toda palavra ela tem uma direção. E a direção da palavra hoje, meu Deus, é o nosso coração, meu Pai. É o coração dos Teus filhos, meu Deus. Senhor, neste momento, Pai, antes de entregar e encerrar essa minha oração, a apresentação deste culto, entra na minha vida, Pai. Muda a minha história, muda o meu caráter, a minha personalidade. Dai-me sabedoria e discernimento da Tua palavra para falar aquilo que o Teu Espírito Santo manda, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que servir ao Senhor não é brincadeira. A palavra diz que pelas mesmas coisas muitas pessoas irão ficar, e que se nós não vigiar até os salvos, Pai, os eleitos serão enganados. Mas nesta última hora o Senhor está levantando uma potência de oração, de jejum, e que lê a Tua palavra, que não se deixa ser enganado. Porque aonde tem o joio também tem um trigo, onde tem os falsos também tem os verdadeiros. O Senhor levantou esse ministério aqui, Pai, para fazer a diferença. Por isso que Ele não copia nada de ninguém, Pai, porque os interesses daqui, Pai, é ganhar almas para o Teu reino. E o Senhor vai usar o pastor Adamor poderosamente sobre este lugar. E que o Senhor prepare sempre o melhor para ele, Pai. Porque não só nós, como conhecemos a sua vida e o seu testemunho, nós entendemos, meu Pai, que o desejo do Teu servo, meu Deus, não é fama, não é dinheiro, não é quantidade, mas sim de levar o Teu rebanho e povoar o céu, meu Pai. Porque o Senhor, Pai, quando chegar lá no céu, meu Deus, vai ter uma cadeira, meu Deus, aleluia, preparada para aquele que é fiel, aquele que não voltou atrás nessa palavra e que ensinou a ovelha, meu Deus, no caminho que se deve andar. Muito obrigado, Jesus, pela vida do pastor Adamor com toda a sua família. Muito obrigado pela vida do profeta com a sua esposa, seus filhos, todos que estão aqui, Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Aplauda Jesus, receba o pastor Adamor nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é Ele toda honra e toda glória, todo louvor e adoração. Amém? Aquele que está aqui nesta manhã, que veio aqui para adorar o nome do Senhor Deus, diga glória a Deus. Aquele que está aqui, diga assim: Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pela sua santa palavra. Querido, eu quero aqui nesse momento dizer o quanto estou alegre. Nós estamos aqui nessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, às 11 horas da manhã, iniciando aqui o nosso culto. Nós vamos aqui até o meio-dia. Nós estamos aqui nesse sol aqui que não está intenso ainda, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Deus. Porque outrora, querido, não tinha momento, nem lugar, nem hora. Nós queríamos era fazer a vontade da carne. Não tinha reclamação, não. E agora, quando é para o Senhor, às vezes tem reclamação, tem murmuração, tem pessoas questionando, tem pessoas se desfazendo da Tua palavra, Pai. Mas a Tua palavra, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Querido, nós estamos aqui no segundo dia desta campanha de avivamento espiritual, com tema em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que guardam as profecias deste livro. Com o tema: ensina-me, ó Deus,
a guardar as tuas palavras em meu coração. Hoje o prelator irá estar aqui trazendo uma palavra sobre cura interior. Querido, o que mais o inimigo tem feito nesses últimos dias é querer te enganar. O que mais o inimigo tem feito nesses dias é querer fazer você acreditar que Deus escolheu uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. E nós vamos entender qual é a vontade de Deus para toda a humanidade. Somos hoje quase 8 bilhões de habitantes em todo o planeta através do IBGE. E qual é a vontade de Deus para a humanidade? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Aquele que ainda não encontrou, diga misericórdia. Vamos esperar, o irmão está precisando encontrar, porque assim diz: bem-aventurado o misericordioso que alcançará misericórdia. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, querido. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4. A igreja toda leia comigo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Querido, todos os homens sejam salvos e sejam, querido, ricamente, avivadamente cheios da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas o diabo tem levantado algumas doutrinas nesses últimos tempos, dizendo que Deus escolheu uns para ir para o inferno e outros para o inferno. Querido, a palavra de Gênesis e Apocalipse tem dito na vida que tudo é uma tudo é o que, pessoal? Em Gênesis começa o princípio da criação dizendo o quê? Tu pode tudo, só não pode comer daquele fruto. Ei, isso aí está dizendo que a pessoa vai cair ou é uma escolha? Uma escolha. Só que hoje, querido, as pessoas não querem, querido, parar um tempo para falar da palavra de Deus. Não sabe o que o pessoal quer? O pessoal quer oba-oba. O pessoal quer chegar aqui e a pessoa pular, e a pessoa rodar, a pessoa girar, a pessoa fazer gritar. Aleluia! E achando que isso é a presença do Espírito Santo. Querido, o que tem que ser apregoado é essa palavra. Porque é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra, é a palavra, é a palavra. É através da palavra que está escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que nós vivemos um tempo hoje, querido, onde o diabo tem lutado para te tirar da presença de Deus. O diabo tem lutado para fazer com que você, querido, tenha desânimo. O diabo tem lutado para fazer com que você, querido, perca a tua salvação. Porque tem muitos filhos do diabo do nosso meio dizendo: ei, Deus não veio salvar todos, não. Deus, o seu projeto de salvação é para todos. Amados, nunca esqueçam essa passagem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isso é bom e aceitável perante ao nosso Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Querido, de Gênesis e Apocalipse não se contradiz. O que acontece é que eu posso pegar a palavra de Deus para querer falar de mentira ou pregar sua verdade. O diabo, quando ele levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado, ele usou da palavra. Quando o diabo, querido, ele foi lá
levou Jesus ao deserto, ele não usou da palavra dele, ele usou da palavra de Deus. Aleluia a Deus. E quero te dizer que o inimigo, ele vai trabalhar para naquilo que for possível, ele te tirar da presença de Deus. Naquilo que for possível, ele fazer você, querido, se desviar do alvo que é o Senhor. Mas eu quero te dizer, querido, que aonde abundou o pecado na tua vida, vai superabundar da graça. Nada é em vão, querido. Ei! Nada é em vão. Aquilo que a gente faz para o Senhor Deus. Esse sacrifício de nós estarmos aqui, para as outras é loucura. Ei! É loucura, querido. Porque eu testifico que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia pela fé. Porque eu creio e recebo o que está no livro de Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram que Jesus Cristo ressuscitou. Muitos, querido, têm perdido a sua salvação porque estão confiando em homens. Muitos têm perdido a sua salvação porque a sua fé não está alicerçada na palavra. A sua fé está alicerçada, querido, em doutrinas humanas, em filosofias humanas. Tem pessoas que estão pregando que você não precisa mais nem ler a palavra, porque Deus vai te dar inteligência para você fazer um culto maravilhoso. Isso não existe, irmão. Não existe isso, irmão. O Senhor Deus deixou a palavra dele, sabe para quê? Tu sabe para quê que Deus deixou a palavra dele? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus deixou a palavra dele, irmão? Para que ninguém crie doutrinas da sua cabeça. Para que ninguém fale aquilo que pensa, mas que venha falar aquilo que está na palavra de Deus. Porque é ela que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 23, vai dizer que tem muita gente construindo templo de prostituições, então se desviando da palavra de Deus, se desviando da casa do Senhor. Quando ele fala templo de prostituições, querido, ele não está falando simplesmente da imoralidade sexual. Ele está falando daqueles, querido, que não têm lido mais a palavra de Deus e têm começado a cauterizar através de doutrinas de demônios, como está lá em 1 Timóteo 4:1, aquilo que pensam, e aquilo que pensam estão pregando para as pessoas como fosse a verdade de Deus, e é mentira. Porque o diabo, quando ele vir para roubar você da presença de Deus, ele vai precisar mentir. Tu já viu o que o ladrão faz quando ele vai arrombar uma casa? Lá na igreja arrombaram a igreja, levaram quase tudo da igreja. Sabe o que foi que os vagabundos fizeram? Arrancaram o miolo da porta, entraram na igreja, levaram a caixa de som, levaram muitas coisas, levaram teclado, e depois deixaram a porta no mesmo lugar como tivesse fechado. Porque o diabo, quando ele vem, querido, para roubar, ele vai enganar que está tudo bom, que você está bem na presença de Deus, que não tem nada de errado, você está salvo, você está bem, você vai sentir uma alegria no teu coração, você vai até chorar. Querido, eu tenho batido muito aqui de frente com o que eu vou dizer aqui. Para você que está nos acompanhando, para você que está aqui pode ser algo pesado, mas a verdade de Deus tem que ser dita. Em Atos 1:8 diz: recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus quando ele foi batizado no Jordão. Em nenhum momento ela diz que Jesus rodopiou igual doido, atravessando o Jordão para um lado e para o outro, que tinha que gente segurar ele. Eita, lá está escrito, irmão, o irmão rodava no poder, Jesus rodava no poder, e o apóstolo João igual doido correndo atrás dele, tendo que segurar ele, para ele não cair. O Espírito Santo é domínio próprio. Aleluia, meu Deus. Agora o pessoal está trazendo técnicas que são da profundeza do inferno, e diz que ali é o Espírito Santo, tem que estar alguém aqui, aí fica um irmão aqui. Vem cá, Guilherme, vem cá, Elias. Fica aqui no meio aqui. Fica aqui no meio. Fica aqui no meio aqui. O menino está recebendo poder aqui, me dá a mão. Eu tenho que estar segurando aqui ele. Segurando aqui para ele não cair. Porque é o Espírito Santo tremendamente nele aqui. Oh, glória! Isso é um espírito enganador, irmão. Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, ele estava com tanto poder que ele saiu dali e foi pregando a palavra.
pastor, então por que isso existe? Porque a pessoa não lê a palavra, irmão. A pessoa tem que se perguntar, ei, o maior fenômeno do dia de Pentecostes, que foi que aconteceu? Pedro, ele rodopiou, ele saiu, foi com sede e fome. Atos 1:8 diz que você vai ser testemunha. Sabe o que é testemunha? Testemunha é quando você diz assim, ei, eu fui ali no cartório, ali no shopping Cidade Leste, e eu assinei lá, realmente que o fulano vendeu a casa. Eu sou testemunha disso. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida de Pedro e dos irmãos que estavam ali com ele, no dia de Pentecostes, eles saíram doidos para anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Ei, e ali ele não falou em língua dos anjos, irmãos. A língua dos anjos, ela existe, mas ali ele não falou em língua dos anjos. Ele falou em outros idiomas, como, para você ter uma ideia, como inglês, como espanhol. E é tanto que as pessoas entendiam ele nos outros idiomas dele. Só que o crente hoje, ele vai ali e diz que ali foi a língua do Espírito Santo. Não, irmão. Ali foi o poder do Espírito Santo para poder te ensinar a você falar. Querido, eu nunca sentei numa sala de aula para aprender a falar espanhol. E Deus me deu esse dom. E eu prego hoje para um venezuelano. Prego para outro irmão que fala em espanhol. Nunca sentei numa sala para me aprender a falar espanhol. Deus, ele vai te dar idiomas, querido. Dom de línguas é uma coisa, e idiomas é outra. Ele vai te dar idiomas, querido. O apóstolo Paulo diz, mesmo que eu falasse na língua dos anjos, mas se não tiver amor, de nada adianta. O apóstolo Paulo está dizendo que a língua dos anjos existe, mas que ele não falava. Porque ele diz que aquele que fala na língua dos anjos, ele só glorifica a si mesmo. E precisa que esteja alguém do seu lado para que traduza o que ele está falando. Sabe por quê, querido? Hoje, nós viemos hoje numa igreja, eu fui numa igreja que eu fiquei ali com o coração triste. Eu vi toda a igreja ali, avivada, falando, segundo eles, ali na língua do Espírito Santo. E depois, querido, terminou o culto, eu não vi ninguém fazendo ali, se reunindo para fazer uma grande confraternização. Tem uma igreja onde que todo mundo fala em línguas e não tem amor para querer, não, bora fazer um banquete, algum lanche, nem que seja o mais simples possível da palavra. Sabe o que acontece? Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada, irmão. Se você, querido, está ali numa igreja onde que todo mundo fala em línguas e depois está todo mundo se maltratando, se punhalando, se crucificando, tem alguma coisa errada. Tu sabe qual é o problema hoje? O crente só lê Atos 1:8 e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E não termina o versículo, termina, irmão, o versículo. Ele diz que tu vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para tu ser testemunha dele, tanto em Jerusalém quanto em Samaria e em toda a Judéia. Ei! Sabe o que o inimigo quer? Que você viva à base de heresia. O inimigo quer que tu viva à base de heresia. A língua do Espírito Santo, ela existe, irmão, e é real, mas não é dada para qualquer um, não. Se tu vê um irmão que está com a língua afiada para falar mal dos outros por trás, para cortar os outros por trás, ele diz que ele fala na língua do Espírito Santo, tem isso que tem na vida dele, um enganador. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Eita, meu Deus. Porque quando tem a presença do Espírito Santo, sabe o que acontece? Ei, irmão, estão falando de você mesmo, é? Vamos orar que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eita, Deus de glória. Essa madrugada eu estava falando com o irmão, e ele dizendo para mim bem assim: pastor, eu não quero mais pecar, eu não quero ser motivo de pedra de tropeço para a vida de ninguém. Eu tenho sido levado a pecar. E eu disse: meu Deus, me ajuda, Senhor. Era mais de 1 hora da manhã quando o Espírito Santo me incomodou a mandar uma mensagem no WhatsApp para falar com esse ser humano, porque Deus, ele tem promessa de salvação, irmão. Irmão, e foi alguém que me perseguiu, me caluniou e tudo. E sabe o que eu tive que fazer? Ouvir o chamado de Deus e dizer bem assim: ele tem promessa para a tua vida. Quem é você quando as pessoas elas te perseguem?
Você continua, ei, você só é homem de Deus e mulher de Deus quando estão falando bem de você. Aí você diz assim, ei, é cheio da presença do Espírito Santo. Ah, não. Quando alguém começa a pisar em você, aí você diz assim, ei, não, mais homem de Deus, mas não. Vou pegar. Já assistiram aquele filme Eduardo de Mão de Tesoura? Anda com aquelas tesouranas. Papo. E quando não tem o que falar, inventa. Eu não. Eu tenho dito aqui para a igreja que aqui no Ministério Internacional do Avivamento de Filadélfia, todo mundo vai ser missionário. Todo mundo. Porque a obrigação de levar a palavra de Deus é de todos, irmão. É de todos. Não está exclusivo a mim, não. Tá todo aquele que tiver sede. Está com sede, irmão? Então bebe mais água, irmão. Então com mais você bebe, irmão. Toma logo aqui uma caixa d'água. Até por isso que tem uma caixa d'água de 500 litros, ó. Ali, ó. Tem logo de 500 litros. Toma, abre logo aí e bebe até saciar tua sede. Sabe por quê, irmão? Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas elas querem viver conforme a sua vontade. Aleluia! Glória a Deus. As pessoas querem ensinar para Deus como é que vai ter o culto. Eita Deus de glória! As pessoas querem ensinar para Deus como é que Ele vai fazer para orar. Irmão, se você criar limitação em você, Deus ele vai te limitar. Mas se você não criar limitação em você, Deus ele vai te usar. Deus ele te trouxe aqui, irmão. É porque Ele quer te salvar, irmão. Glória a Deus! Eu vou te ensinar algo que Deus ele falou para mim. Isso vai abranger a tua vida. Cada dia que nós estamos vivos é algo que nós temos que ter a consciência que a gente precisa melhorar algo. Glória a Deus! Aleluia! Porque quando a obra de Deus estiver completa na nossa vida, Ele vai nos levar. Ô, glória! Quando chegar, querido, o findar dos teus dias, vida ou morte, qual que tu vai escolher? Tu pode ter o melhor carro, irmão. Tu pode ter a melhor casa. Tu pode sair daqui a pouco do culto aqui. Tu pode ir para o melhor restaurante. Ontem eu nem imaginava. Deus me levou para o melhor restaurante. Pensei que eu ia voltar para minha casa. Botei o carro na garagem. Deus falou bem assim, não, pode voltar que você vai ser honrado hoje. Eu digo, oh, glória. Eu vou te dizer, irmão, para você, que Deus ele faz isso na tua vida. Glória a Deus! Aleluia! Eu sem ter dinheiro para pagar lá, Deus ele manda a gente para fazer isso para você, irmão. Glória a Deus. Deus! Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, meu Deus! Glória a Deus! Quem está com sede e fome da palavra de Deus, levanta a mão. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer ser usado pelo Senhor Deus aqui, levanta a mão. Deus! Aleluia! Tu tem pagado o preço para ser usado por Deus? Tu sabe qual é o maior privilégio que o ser humano pode ter na vida, irmão? É poder ser útil na obra de Deus. Aleluia! E sabe o que é ser útil, irmão? É quando você pega uma cadeira dessa e você vai lavar. Quando você pega esse chão simples aqui, você vai varrer. Porque você tem um temor que mais tarde vai ter um culto. Glória a Deus! Ah, não, eu vou varrer. Tem gente, irmão, que está procurando casona. Nós estamos aqui, como vocês estão vendo aí, não tem teto aqui, não tem nem chão, mas tem a presença do Espírito Santo. Glória a Deus! Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Quantos animais não deitaram ali? Quantos animais, muitas das vezes, até urinaram ali e tudo. E o homem disse, olha, só tem ali o estábulo. E foi Maria com José trazer o Redentor ao mundo num lugar simples. E hoje o pessoal só quer vir para a igreja se for no lugar chique. E tem pastor que está na onda. Irmão, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão Ele em espírito e em verdade. Se você crê, irmão, Deus vai mandar gente de longe. Eu disse para Deus, meu Deus, o meu carro é missionário. E aquele que tem sede e fome de verdade da palavra de Deus, eu tenho um prazer de buscar. Aquele que quer vir na igreja para fazer daqui um turismo, eu não vou buscar não. Eita, meu Deus! Não vou buscar mesmo, meu irmão. Ah, pastor, ficou chateado, que fique. Eu quero gente que venha para cá, irmão, que ele vai prestar atenção no que vai ser pregado, no que vai ser falado, sabe por quê? Ele está com sede e fome. Eu faço questão de vir buscar e faço questão de deixar. É um prazer para mim. É uma alegria tremenda, extraordinária. Mas aquele que chega, irmão, aqui e se senta, aí fica com o outro.
Irmão, eu trago uma vez, duas. Não quer mais, não vou buscar mais. Não quiser vir, venha. Gaste dinheiro com ovo para vir. Porque quando é para se prostituir, quando é para fazer coisa errada, você gasta. Eu quero te dizer, querido, que esse é o temor do Senhor. Ele diz o quê? Que a gente não pode pegar o profano, querido, e misturar com o santo, e nem o santo com o profano. Porque o carro que Deus me deu foi para fazer a obra para aqueles que estão com sede e fome da palavra. Nessa tarde, início de tarde já aqui, né, terminando de manhã para início de tarde, eu quero convidar aqui ao pastor Sidney, que vai estar trazendo a palavra nesse momento, daquilo que Deus ele vai lhe usar poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos aqui orar pelo servo, querido, que vai trazer a palavra. Peço que você fique de pé, porque o Senhor Deus ele tem um poder para fazer o milagre, a transformação. Amém? Ore comigo. Meu Deus, enche o vaso, meu Pai, que tudo que ele for falar seja a tua boca, Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, diminua o vaso, meu Deus, e que o Senhor encha de azeite, Pai, porque eu sinto a tua presença aqui nesse lugar, e creio que o Senhor vai fazer um milagre acontecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte, que louvam o Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, obrigado, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Deus de glória, glorificado o nome santo do Senhor. Quem está sentindo a presença do Todo-Poderoso, diga glória a Deus. Glória a Deus, a vitória. Deus é fiel, amado, aleluia. O Espírito Santo de Deus, amado, ele está sobre esse lugar. Há uma diferença muito grande, irmão, aleluia, de um lugar que você pisa que não tem a presença e onde tem a presença. Aonde tem a presença tem palavra. E o pastor Damor tem um respeito muito grande pela vida dele, pela sua família. Por isso que eu quero agradecer, pastor, aleluia, pela confiança do Senhor colocar em cima desse altar. Porque para muitos não dá um valor. Muitos chegam aqui, ele gosta de exteriorizar tudo, que ele não enxerga você como ovelha de Jesus, mas como você como produto. E Deus, ele tem um amor muito grande por você. Aleluia. Quem sou eu para querer falar de amor? Amados, o culto hoje é voltado à cura da alma. Aleluia, Deus. Se eu for falar, glória a Deus, algo de mim aqui não vai sair nada, mano. Mas eu acredito no Espírito Santo de Deus, que ele está na nossa vida. Glória a Deus. Só para complementar o que o pastor estava falando, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de quê? Principalmente o amor. E o Espírito Santo é quem? Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de quê? De Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de Deus. Meu Pai. E é como o pastor falou, não tem como eu estar cheio do Espírito Santo e eu não saber controlar a minha língua. Não tem como eu estar cheio de Deus e eu não saber o que eu estou fazendo. Porque o Espírito Santo, ele não rouba a consciência de ninguém. E como é que nós vamos trabalhar, nós vamos aprender um com o outro aqui sobre a cura interior. Quando nós falamos de cura interior, nós não estamos falando de um órgão interior. Nós estamos falando da alma. E a alma é o centro das intenções. É onde gera os sentimentos. Porque o homem, ele se define em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a sua matéria física, que veio do pó e para o pó vai voltar. O fôlego, o espírito, ele pertence a Deus. Quando o homem morre, o fôlego, o espírito volta para o Senhor. E a alma é o centro das intenções, que vai
Aleluia, louvado seja Deus. Deus vai decidir se ela pertence a Deus ou pertence ao lago de fogo. Amém? Eu quero, nessa noite, que você abra a tua Bíblia comigo rapidamente. Primeiro, oh meu Deus, me perdoa. Nesta tarde, já, nesta tarde, nesta manhã, melhor dizendo. Nesta manhã, abre a tua Bíblia junto comigo, amada. Louvado seja Deus, em João capítulo 3.